Bom dia para todos, sejam muito bem-vindos. Tem 4 meses, mais ou menos, que a gente não se encontra aqui. Esse ano a gente fez a organização da divisão dos meses, criou esse intervalo grande, né? Então a gente vai tentar evitar esse tipo de coisa para o futuro. Bom dia. Mas então que todos sejam muito bem-vindos. Nós terminamos nosso último encontro, de analisar e de estudar o Mahaprajna Paramita Shastra de Nagarjuna. A gente viu que no início do primeiro milênio começaram a surgir os textos do Mahayana. Os textos do Mahayana apareceram entre o século I a.C. e o século I depois de Cristo. Começaram a aparecer os textos do Mahayana. O fato de estarem aparecendo nessa época não quer dizer que eles tenham sido escritos nessa época, porque os textos sagrados eles eram decorados, né? Eles não eram escritos. No início eles eram decorados, depois eles começam a ser escritos. E isso, então, é possível que essa tradição do Mahayana ela já existisse, mas ela fosse passada de mestre a discípulo através de textos recitados. Mas eles começam a aparecer mais ou menos nessa época, em vários lugares diferentes da China, da Índia, mais ou menos ao mesmo tempo vão aparecendo esses textos Mahayana e surgindo essa tradição do Mahayana. Então, um dos textos fundamentais que a gente já estudou foi o Mahaprajna Paramita, o Sutra da grande Prajna Paramita, da perfeição do conhecimento transcendente. A gente viu durante esse sutra que ele abrange a grande maioria dos temas do Mahayana estão presentes ali, são apresentados ali. E o Nagarjuna, que foi um dos grandes mestres da escola, do Caminho do Meio, da escola Madhyamaka, então ele faz um comentário sobre o Sutra da Prajna Paramita e faz sempre se referindo aos ensinamentos do Hinayana e fazendo uma comparação com o Hinayana, mostrando que a Prajna Paramita não estava em contradição com o Hinayana. Ela era simplesmente um desenvolvimento natural dos princípios que já estavam presentes nos textos do primeiro giro do ensinamento do Buda, principalmente nos ensinamentos sobre as 4 grandes verdades. Então, esse é um dos textos fundamentais. A gente já estudou isso. Um outro texto muito importante que aparece são os 5 tratados de Maitreya, que vão ser trazidos para nós através de Asanga. Asanga nasceu no século III depois de Cristo. Então, algum tempo, 100, 200 anos depois, provavelmente, né? de Nagarjuna. Então, esses textos, esses 5 tratados de Maitreya, são os ensinamentos do Buda Maitreya, que são trazidos, então, transmitidos para nós por Asanga. E aí, então, a gente tem que, primeiro, bom, antes de tudo, né, deixa eu trazer aqui, a gente vai fazer o estudo de um desses tratados, que é o Taratantra Shastra. A gente tem eu vou utilizar como textos base, né,
esse texto do Buddha Nature, que é um comentário do Khenpo Trinh Gyamso Rinpoche sobre um texto de Jamgon Khuntru, um comentário de Jamgon Khuntru. Também vou utilizar essa tradução para o francês, a mensagem do futuro, do Buda do futuro, de François Chenique. Esse aqui é mais ele faz uma tradução do sânscrito e do tibetano. Então eu vou utilizar ele como uma referência, mas em termos de tradução, mas trabalhar mais com os comentários. E o outro comentário que eu vou utilizar também é o comentário do Khenchen Tangu Rinpoche. É uma cópia, né? Não é o livro aqui. Então, fica grandão. O Taratantra Shastra. Okay. Então, vamos tentar entender um pouco mais, isso só para a gente ver de quais são o material que a gente vai estar trabalhando, né? De onde vem esse material. Tem alguns outros comentários também, tem vários outros comentários, eu acabei escolhendo esses para poder basear esse estudo. A gente vai estudar durante os próximos meses, eu quero fazer um estudo mais detalhado. A gente já fez um seminário sobre esse tema, mas foi um seminário mais concentrado, então a gente teve que passar muito rapidamente por todos os assuntos. Bom, então a gente começa para saber um pouco sobre esse personagem que aparece agora, que é Maitreya. Como que aparece de repente a gente agora está falando de Maitreya. Vou pegar aqui o meus textos. Maitreya é um dos 8 grandes bodhisattvas. Esses 8 grandes bodhisattvas, Maitreya, Chirenzi, Vajrapani, Manjushri, Kshitigarbha, Akashagarbha, Samantabhadra e Sarvanivarana Vishkamin, esses são os 8 grandes bodhisattvas. Eles são um tanto quanto simbólicos, eles são reais, né? São personagens reais, mas eles também representam qualidades da mente do Buda e qualidades dos bodhisattvas. Então, de uma certa forma, a gente pode considerar que um Chirenzi, por exemplo, que o Bodhisattva Chirenzi, a gente pode dizer que é um Bodhisattva que expressa a compaixão na sua perfeição. Não precisa ter um só, né? Pode ter 2, 3, 5, 100, né? Todos eles vão expressar a compaixão com a mesma perfeição, com a mesma intensidade. Então não existe a necessidade de que sejam pessoas. Essa necessidade de ser uma pessoa, um ego, é uma coisa muito da gente, porque a gente acredita muito nesse ego. Mas esse ego, ele é experimentado de uma forma diferente pelos bodhisattvas. Então, aqueles que expressam todas as qualidades da mente de Buda da forma como é Chirenzi,
Eles não precisam de ter nomes diferentes como Renato, João, Maria, Antônia, entende? Não precisa. São Tcherenzi, eles são Tcherenzi. Então, quando a gente chama por Tcherenzi, a gente chama por Tcherenzi e pode vir qualquer um deles que a gente está falando com Tcherenzi, como se fosse. Essa questão dessa. A gente tem uma dificuldade em entender sobre a individualidade, a personalidade, né? A gente e o que seria essa fusão, esse amálgama, quando a gente faz as preces da linhagem, que a gente diz que o determinado que quando a gente faz, por exemplo, a prática de Cherenzi, e a gente diz que Cherenzi reúne em si todos os aspectos do refúgio. A gente está falando que Cherenzi reúne em si todos os lamas, todos os budas, todos os bodhisattvas, todos os protetores, todos os idãs, concentrados numa pessoa só, né? Então, mas é o quê? É uma pessoa ou essa multidão de pessoas? Percebe? Então, é isso que a gente tem que começar a quebrar essa visão que a gente tem, muito concentrada na nossa forma material, né? E conseguir perceber que existe uma comunhão entre as várias individualidades. E várias individualidades juntas, elas formam um conjunto, né? Podem formar um grupo, um conjunto e ter uma expressão única, né? Então, porque é interessante a gente falar oito bodhisattvas, tudo bem, a gente está falando o tempo todo isso aqui, né? Mas existem milhões de bodhisattvas, né? Quando a gente vê até o texto da Prajna Paramita, quando ele começa, ele diz a grande assembleia dos monges, que era a Assembleia dos Arhats, né? E a grande Assembleia de Bodhisattvas. Eram inúmeros bodhisattvas que estavam presentes para ouvir a Prajna Paramita. Desses bodhisattvas, tinha alguns que se destacavam mais, que eram os mais avançados deles, né? Mas, se concentrando numa pessoa só, de novo, a gente ouve falar, então, de Maitreya. E quem é Maitreya? E qual é o seu significado nesse budismo inicial. A partir da vida do Buda, da presença do Buda aqui, Maitreya era um dos seus discípulos principais, discípulos dos ensinamentos Mahayana. A gente tinha uma série de discípulos que a gente vê nos sutras que são relacionados com o ciclo do Hinayana, né? A gente vê Shariputra, Maudgalayana como os dois grandes discípulos do Buda, né? Um com sabedoria e o outro com grandes poderes. Além desses, tinha o Ananda, que era um dos seus era o seu atendente particular, né? Era um sobrinho seu e que funcionava, fazia um trabalho de um secretário, né? E ele, Ananda, e a gente tinha também Mahakashyapa, que era um dos grandes arhats também, discípulos do Buda. Todos eles, cada um com uma especificidade mais, alguma qualidade que os destacava, né? E a gente tem os discípulos do ciclo Mahayana. Esses discípulos do ciclo Mahayana são, a gente vai ter Chirenzi, Manjushri, vai ter Maitreya e outros grandes bodhisattvas, Samantabhadra. Por exemplo, quando a gente vê sobre o sutra que fala sobre Chirenzi, Avalokiteshvara, ele surge de um pedido de um bodhisattva, Sarvanivarana Vishkambin, que solicita que o Buda explique que luz imensa é essa que se vê no céu nesse momento. E o Buda diz, isso é o Bodhisattva Avalokiteshvara que está descendo até os infernos para poder salvar os seres que estão
vivendo naquelas condições de muito sofrimento, né? Então é quando a gente começa a ter conhecimento de quem é então Avalokiteshvara ou Chirenzi. E, e sobre Maitreya? Maitreya era um dos grandes discípulos do Buda, discípulos do Mahayana, e ele tem uma história. Primeiro, a gente precisa entender um pouco sobre o nome dele, porque, como vocês veem, esses nomes eles representam qualidades, né? Então, numa das vidas anteriores de Maitreya, ele, há uns 42 kalpas atrás, na época do Buda Ratnachatra, ele era um monge chamado Stiramati. E ele tinha uma qualidade que era uma atenção muito grande em relação a todos os seres. Ele era muito atento, prestativo, cuidadoso, tinha uma atividade extremamente amorosa em relação a todos os seres. E isso fazia com que, às vezes, ele fazia o voto de não ingerir nenhum alimento até que ele tivesse conseguido ensinar um número X de seres e colocar eles no caminho do despertar, né? Então, só quando ele conseguisse alcançar aquele número que ele tinha estabelecido, aí que ele comia alguma coisa. Então, ele era extremamente dedicado tanto ao ensinamento como nessa atitude amorosa em relação a todos os seres. Então, a luz dessa bondade e do amor desse monge Stiramati, ele ainda era um bodhisattva, né? Ele ainda estava no caminho, certo? Bom, ele ainda é aqui, né? Ou não. Ele fez com que os deuses passassem a chamá-lo de Maitreya, que significa o amoroso. Então, o nome Maitreya significa o amoroso, o amigo amoroso. Esse é um dos sentidos de Maitreya. E aí ele passou a ser chamado assim, e o Buda Ratnachatra, ele predisse então que com esse nome ele seria conhecido a partir de então e alcançaria o estado de Buda. Então a expressão, o que Maitreya expressa, além da compaixão também que todos os bodhisattvas expressam, é Maitri. Maitri significa isso que a gente chama de amor-bondade. Aqui a gente tem que parar um pouco para ver o que é, por que a gente não fala só amor, né? Podia traduzir simplesmente como amor, né? Mas amor para nós tem tantos conceitos agregados, tantas de, tantas conceitos e perturbações mentais que confundem o sentido dessa palavra. Então, a gente corre o risco que, se a gente fala em amor apenas, a gente corre o risco de poder gerar umas más interpretações, e más interpretações podem fazer com que a gente siga um caminho diferente do que o que a gente está buscando, né? Então, quando a gente fala em amor, de que amor que a gente está falando? Ele não é, porque quando nós falamos normalmente, né, aqui na nossa cultura, falamos de amor, a palavra amor ela é carregada especialmente uma desigualdade, você tem uma especificidade quando você ama determinada ser, né, que você ama, e você tem também um sentido ela produz uma série de perturbações
você desenvolve desejo, inveja, orgulho, raiva, ignorância. Todas essas emoções perturbadoras são produzidas por uma visão errônea que a gente tem, muito parcial, limitada, que a gente tem do amor, um amor personalístico, né? Um amor egoísta, né? Esse é o amor que a gente conhece, esse é o amor que é enaltecido, né? Então, se você sente ciúmes, as pessoas, ele sente ciúmes porque ele tem muito amor, né? Então, isso é muito exaltado pela mídia e pela nossa cultura, né? O fato de você fazer ações negativas movidas pelo amor faz com que você é como se fosse uma desculpa, você tem uma autorização, uma chancela para poder fazer aquilo que não é adequado, porque está fazendo em nome do amor, né? E esse amor é muito mais, não, muito mais do que o sentido de eu quero que você seja feliz, ele é muito mais o amor, esse amor mundano, por assim dizer, esse amor que a gente está personalístico, que a gente está acostumado, muito mais de ser um amor do tipo eu desejo que o outro seja feliz, é um amor do tipo eu desejo que o outro me faça feliz, né? Então é muito mais é um amor que busca muito mais a autossatisfação do que o interesse mesmo pelo outro. E quando existe o interesse pelo outro, muitas vezes é no sentido de fazendo o bem para o outro vai fazer um bem para mim também. Existe uma expectativa de um retorno, é um amor que tem uma expectativa, né? Então, isso não é desse amor que se está falando, né? Quando a gente está falando aqui do amor de Maitreya ou Maitri, é um outro tipo de sentimento. É um sentimento que não é dirigido não se escolhe os seres. Ele não é dirigido para um ser específico, mas para todos os seres, né? É um sentimento que ele é muito mais muito mais um verbo amar, verbo intransitivo, né? Ele não tem um objeto, né? Nesse sentido de que um objeto limitado, pessoal. O objeto do amor são todos os objetos, né? Ele se dirige para todos os seres. Ele é um estado de espírito, um estado mental de uma preocupação com os outros, uma valorização da existência do outro e um desejo de que os outros, todos os outros, quando estou falando outro, estou falando de todos os outros, eles sejam felizes e eles consigam desenvolver as causas da felicidade, porque eles nunca se separem da felicidade. Então, é uma existe a atenção da mente se desvia de olhar para si mesma e ela olha para o outro e coloca o outro numa posição de maior importância do que si mesma, né? Então esse amor ele é o oposto da atitude egoísta que a gente tem de considerar o nosso ego em primeiro lugar. Então, a gente se satisfaz primeiro para poder satisfazer os desejos, as necessidades dos outros, né? Se você tem uma coisa só e tem mais de uma pessoa desejando aquela coisa, essa coisa tem que ir para mim primeiro, né? Eu primeiro, né? Eu primeiro, né? Se tem mais um pouquinho, eu divido com a minha família, com os meus próximos, os meus amigos, o meu círculo, né? Mas isso também, de novo, é o meu, né? Esse é o funcionamento nosso habitual. Então, isso não é amor, certo? Isso é egoísmo, é um amor egoísta, é apego, né? Quando a gente fala de amor aqui no budismo, a gente está falando de um outro sentimento, um sentimento mais vasto, ele não é reduzido, né? Por isso, muitas vezes a gente traduz como bondade, algumas vezes é traduzido como benevolência, mas não é benevolência. Benevolência é um pensamento, um desejo, é desejar o bem, né?
O amor tem mais do que isso. O amor ele tem ação, né? Ele não é só uma ideia na mente. Ele se traduz em atos em benefício dos outros, né? Buscando a felicidade dos outros. É interessante quando a gente ouve o amigo amoroso, né? Essa tradução, um amigo amoroso, para Maitreya. É uma tradição muito inspirada, né? E porque traz a ideia de que de ser um sujeito, de ser o agente, né? Alguém que expressa o sentimento do amor. A palavra Maitri, então, é uma palavra sânscrita e ela tem Maitreya é um personagem que aparece nos Vedas em algumas vezes, ele é citado nos Vedas, e a gente vê que tanto nos Vedas como no Avesta, que é a religião dos persas, dos parsis, né? São grupos que eram muito têm uma origem comum. Todas essas duas correntes religiosas importantes, antigas, elas têm um outro personagem interessante que é Mitra, que é o deus dos compromissos. É o deus, quando você faz um acordo, é aquele deus que sela aquele acordo, né? Que ele faz, então ele tem um sentimento ele expressa umas qualidades de fidelidade, de atenção e também é chamado de amigo, né? Ma, Mitra, né? Maitri e Mitra é a mesma palavra falada por diferenças de dialeto ao longo do tempo, né? Mas a origem e o sentido é o mesmo, amigo, né? Então esse é o Deus que é o Deus amigo, aquele que tem um compromisso com todos os homens e que nunca vai abandonar a gente, né? Esse era o Deus que era cultuado pelos soldados, né? Porque ele era um Deus protetor, né? E tem uma importância muito grande no desenvolvimento do cristianismo quando se constrói a religião cristã, a gente tem uma fusão de algumas tradições que existiam na época, né, no mundo romano, que a gente tinha a tradição dos ensinamentos de Jesus, mas a gente tinha também os mesmos soldados, né? Você tinha uma corrente religiosa muito forte do mitraísmo e também da religião pagã. Então, foi feita uma amálgama dessas correntes e com isso surgiu a religião do cristianismo. Então, é uma das raízes do cristianismo. Então, esse amor, Jesus sendo visto como amigo, como amoroso, como cuidadoso, como alguém que se preocupa com o outro, que está atento para o outro, que enxerga o outro e vai lá, né? Então, acho que é, essa qualidade que é a qualidade desse amor. Então, muitas vezes a gente vê traduzido como amor-bondade, né? Então, a gente tem até um livro do Dalai Lama que é Amor, Bondade e Compaixão. Então, o texto não é amor, bondade e compaixão. É amor, bondade, que é uma coisa só, e compaixão. A gente vê que amor, bondade e compaixão são as duas sentimentos fundamentais do Mahayana, né? Que estão presentes nos quatro incomensuráveis, os dois primeiros dos quatro incomensuráveis. O amor, que é o desejo de que os outros sejam felizes e que possuam as causas da felicidade. E a compaixão, que é o desejo de que os outros sejam livres do sofrimento e livres das causas do sofrimento, né? Enquanto Chirenzi, ensinando a Prajna Paramita, ele reforça o aspecto
da compaixão, Maitreya, quando ele ensina os 5 tratados de Maitreya, ele reforça o aspecto amor-bondade. São coisas, pequenas sutilezas, mas a gente vê que esses são os 2 pilares onde o Mahayana se estabelece, em cima dos ensinamentos que são trazidos por esses 2 bodhisattvas. A gente viu na Prajnaparamita que é Terenzi que ensina a Prajnaparamita, enquanto o Buda está absorto, absorvido, está numa absorção meditativa, né? E observando todos os fenômenos, né? E é Terenzi que ensina para Shariputra a Prajnaparamita. Aqui também a gente vai ter Maitreya, que é quem ensina os 5 tratados para a Zanga. Maitreya, ele era discípulo, foi discípulo do Buda Shakyamuni, antes do Buda Shakyamuni, antes da vida dele como Shakyamuni, né? Então ele era um discípulo muito próximo do Buda Shakyamuni. E ele possuía uma devoção tão grande pelo Buda Shakyamuni, mas tão grande, que às vezes, enquanto ele ouvia os ensinamentos, aparecia no alto da cabeça dele uma estupa de cristal e luminosa. E essa estupa era tão forte que todas as pessoas conseguiam ver aquilo, não era só uma coisa mental, né, sutil, era muito visível. Por isso que nas figuras de Maitreya, muitas vezes a gente vai ver Maitreya com na cabeça dele uma estupa, ou então ele está segurando uma estupa. É por causa desse elemento da história dele. E aqui a gente tem, eu, eu vi 2 correntes diferentes falando mas que eu acho que as 2 elas podem se juntar e fazer sentido numa só. Uma delas diz que o Buda, que Maitreya alcançou o estado de Buda antes do Buda Shakyamuni. Mas ele tinha uma devoção tão grande pelo Buda Shakyamuni que o Buda Shakyamuni veio à Terra para se tornar Buda, né? Ele já tinha eliminado todos os seus véus, ele precisava de uma última existência para se tornar Buda, então ele fez com que o mestre dele, o Buda Shakyamuni, viesse primeiro. Essa é uma versão. Uma outra versão diz que Maitreya estava para se tornar Buda, mas o Buda Shakyamuni, quando teve, na sua última vida, ele doou o seu corpo para a tigresa que estava faminta, para alimentar os seus filhotes. Aquele ato de renúncia, de desprendimento, foi tão poderoso que fez com que ele assumisse uma posição mais, passasse na frente, por assim dizer, de Maitreya, para poder se tornar o próximo Buda, como se tivesse uma corrida, né? Então você vê que esses 2 sentidos mostram que havia tanto o Buda Shakyamuni como o Buda Maitreya estão tão próximos que até você não tem como, mesmo se um se tornou Buda primeiro que o outro, é como se fosse também poderia ter sido o outro, né? Seria um dos 2 ali, né? Calhou de ser o Buda Shakyamuni. Então, eles estão extremamente próximos e a gente vê extremamente poderosos e iguais em realização, né? Realização do caminho, né? É claro que, a partir dos ensinamentos do Buda Shakyamuni, a gente teve um grande ciclo de ensinamentos e todos os méritos que vieram disso, né? Mas isso faz uma diferença, né? Mas, de novo, a gente vê que Maitreya, quando o Buda Shakyamuni resolve que vivia no céu de Tushita e ensinava aos deuses nesse céu de Tushita, quando ele resolve
decide vir à Terra para poder passar pela sua última existência e se tornar Buda aqui na Terra, ele passa a regência de Tushita para Maitreya. Então, a partir daí, quem fica como rei de Tushita, desse plano dos deuses, é Maitreya. Tushita é um reino dos deuses muito particular, muito especial, porque ele representa, Tushita representa felicidade, né? Significa feliz, é o reino feliz. Ele mostra uma certa experiência dos deuses, tendo os vários reinos dos deuses, cada um você vai ter uma forma de experimentar a existência diferente. Aqueles deuses que estão no céu de Tushita, eles experimentam, a forma como eles experimentam esse estado divino que eles se encontram, permite que eles se interessem pelo Dharma, estudem o Dharma e pratiquem o Dharma. Os outros reinos dos deuses, todos, os deuses não se interessam pelo Dharma, porque as felicidades, o prazer, a experiência sensorial até que eles têm, e mental é tão intensa que eles ficam só absorvidos nessa experiência, no gozo dessa experiência, e eles não se preocupam que os méritos que mantêm esse estado estejam se esgotando, e que vai chegar um momento em que eles vão ter que deixar aquele reino, né? Já no reino de Tushita, não. Eles não têm sofrimento. Aqui no reino humano, que é o ideal para a prática do Dharma, a gente tem uma quantidade de sofrimento e de felicidade equivalente. Os reinos inferiores, animais, os espíritos, os seres dos infernos, existe uma quantidade de sofrimento maior do que de felicidade. Os reinos superiores, dos deuses e dos semideuses, a quantidade de felicidade é maior do que a quantidade de sofrimento. Quando a gente tem mais sofrimento do que felicidade, a gente sabe que precisa praticar o Dharma, mas a gente não tem energia para praticar, porque o sofrimento esgota muito a energia da gente. Os deuses e semideuses, eles estão no estado de felicidade, eles têm bastante energia para praticar o Dharma, mas eles não têm porquê, porque eles não sofrem, então eles não sentem necessidade, e com isso eles não praticam. Os seres humanos que estão nesse meio termo, a gente tem uma quantidade de sofrimento e de felicidade suficiente para a gente ter energia para poder praticar o Dharma, e a gente sente a necessidade do Dharma para aliviar o nosso sofrimento. Então, é ideal para a prática do Dharma o reino humano. Isso a gente vai ver, em todos os textos falam isso. E que os reinos divinos não são lugares bons de praticar o Dharma, porque apesar de ter a possibilidade, eles não têm interesse. Só que no céu de Tushita, que fica no meio termo entre os céus mais elevados, né, e os mais próximos de nós, nesse céu de Tushita não existe esse sofrimento, mas eles têm a inteligência para perceber o sofrimento dos seres, para entender a situação deles, e eles buscam o Dharma. Então é um lugar onde o Dharma é ensinado. E por isso o Buda é o regente desse reino. Ele é o regente porque ele é quem ensina também, né? Não é uma terra pura, porque o reino de Tushita ele está dentro do Sansara. Os seres que estão em Tushita, eles vão morrer em Tushita e vão renascer num dos outros reinos do Sansara. As terras puras dos Budas estão fora do Sansara. Então, tem umas sutilezas. Não é, por exemplo, a terra de Amitabha. A terra de Amitabha está fora do Sansara. A gente vai para lá, a gente aprende, quando a gente volta para o Sansara, a gente volta com uma missão, com um interesse. A gente volta para poder ajudar os seres, não porque a gente necessita retornar pelo karma, né? Em Tushita é regido pelo karma, né? Então, lá em Tushita ficou o Buda Maitreya,
em Tushita como regente, enquanto o Buda Shakyamuni veio para a Terra. E quando o Buda Shakyamuni estava ensinando, Maitreya descia frequentemente para ouvir os ensinamentos do Buda. Ele é apresentado no Mudra do Ensinamento, né? Que é esse daqui. A gente vai ter aqui, acho que tem um desses, o Buda Vairocana, acho que também está, o Buda branco ali do meio, ele também está, né, com esse mudra, né? E ele segura duas flores de lótus, né? Uma das flores de lótus tem um stupa, para lembrar aquela história do stupa que eu falei, e a outra possui a roda do Dharma, né? Não, não é uma estupa, perdão. Às vezes ele aparece também como estupa por perto, mas essa flor de lótus ela tem um bumpa, que é essa te parece uma chaleirinha que a gente vê aqui com as penas de pavão, né? Que é um instrumento ritual, né? O Maitreya ele ele tem uma atenção especial e um cuidado especial com as práticas, os rituais e o ensinamento e os aspectos religiosos do Dharma. Uma outra coisa que também está muito associada com Maitreya é a oração de 7 ramos. É algo que ele tem uma atenção também muito especial. Bom, é isso. Então o Buda Maitreya ele vai voltar, ele vai vir à Terra para poder ensinar, mas ele vai esperar que os ensinamentos do Buda Shakyamuni tenham desaparecido, que é então o momento onde ele vai aparecer. Ele vai vir à Terra. Nessa época, a gente tem várias situações. Você tem que a duração da vida humana vai ter diminuído muito, a estatura das pessoas vai ter diminuído. Eles dizem que os seres humanos serão tão pequenos que para poder atravessar um lago formado pela água que se acumulou na pegada de uma vaca, né? Eles precisam construir uma ponte para atravessar para o outro lado. Então a gente vai ser muito pequenininho quando ele vier. Ok. Falamos bastante de Maitreya para a gente entender de onde vem esse ensinamento, né? Agora vamos ver um pouco sobre a Zanga. A Sanga, ele nasceu em torno do ano 300 depois de Cristo. Então ele é bem do início, né? Se diz que ele nasceu 700 anos depois da morte do Buda, para a Nirvana do Buda. E o surgimento de Asanga, ele vem da seguinte situação. A Universidade de Nalanda foi tomada por grupos religiosos com ideias diferentes das ideias do budismo e foi incendiada. Então, com isso se perdeu muitos ensinamentos, foram queimados, né? E parece uma boa parte do Abhidharma teria sido queimado também. Não sei se perdeu totalmente o ensinamento, mas pelo menos se perdeu, especialmente naquela região ali, né? E uma monja, ela ficou tão tocada com aquilo que ela fez um voto de que ela queria ter 2 filhos, um filho para que ensinasse o Mahayana e um filho que ensinasse o Hinayana, que era o conjunto dos ensinamentos do Buda, para poder restaurar os ensinamentos e não fazer com que eles se difundissem mais e eles não se perdessem, né? Esse voto foi atendido por Tirenzi, então ela renasce na Caxemira, e na Caxemira ela tem filha de Brahmanes, né? Ela tem 2 filhos, né? Asanga e Vasubandhu. Asanga ele vai se tornar um grande expoente do Mahayana e o Vasubandhu do Hinayana.
São dois irmãos que têm uma ação para o budismo muito vasta, todos dois são muito importantes nas suas tradições. O Asanga, no início, ele seguia o Hinayana, e depois de um tempo ele se interessou pelo Mahayana e começou a estudar o Mahayana. Mas ele tinha uma dificuldade muito grande de entender a Prajnaparamita. Era muito incompreensível para ele, ele não conseguia entender a lógica da Prajnaparamita e, portanto, a lógica do Mahayana. E ele, então, pensou até em suicidar, porque ele não conseguia avançar no desenvolvimento espiritual dele. E conversando com o abade do monastério onde ele vivia, ele resolveu então sair dali para meditar numa caverna. Então ele vai para uma caverna e resolve meditar sobre o Buda Maitreya, pedindo que Maitreya lhe viesse até ele e lhe desse ensinamentos para ele entender o Mahayana. E aí ele fica 3 anos nessa caverna meditando e recitando o mantra de Maitreya. Bom, depois de 3 anos, não aconteceu nada. Então ele saiu de lá e desistiu, né? Falou, não está funcionando. E aí ele saiu. E no caminho, quando ele estava voltando para casa, ele viu um homem que aqui tem duas versões diferentes. Vou falar a primeira versão, depois a segunda. A primeira versão, um homem que pegava um pano e esfregava numa pedra aquele pano. E ele perguntou: o que você está fazendo? E o homem falou: essa pedra, essa rocha, está atrapalhando o sol de entrar na minha casa. Então, estou querendo tirar ela daqui, eliminar ela. Aí o Asanga falou: nossa, ele tem muita persistência, porque esfregando vai levar muito tempo para ele conseguir isso, e ele está muito focado, né? Aí o Asanga entendeu que ele tinha tido pouca persistência e resolveu voltar para meditar. Uma outra versão diz que o Asanga percebeu que tinha um pombo passava frequentemente por um buraco numa pedra que era muito estreito e apertado. Então o pombo sempre passava por lá e saía, voava para um canto, voltava, passava por ali de novo. E aí, chegando perto para ver, ele viu que a pedra, naquele lugar onde o pombo passava, ela estava polida. E aí ele pensou, se as penas do pombo conseguem polir a pedra e fazer com que ela fique macia, né? Isso é possível, então, conseguir remover um grande obstáculo, etc. A única coisa que faz com que isso tenha acontecido é a persistência do pombo de passar por ali todos os dias, o tempo todo, né? Então, ele entendeu que ele tinha tido pouca diligência, pouca dedicação e voltou para a caverna e meditou por mais 3 anos. Depois de 3 anos, ele não tinha tido nenhum resultado, aí ele saiu da caverna. E logo que ele saiu da caverna, pouco mais na frente, ele percebeu que tinha um lugar que caía água continuamente da montanha. E essa água, ao longo dos séculos, ela caía da montanha e ele viu que embaixo a água tinha feito um buraco na pedra. E aí ele pensou, se a água consegue fazer um buraco na pedra com a persistência, o que a meditação não é capaz de fazer, né? Então aí ele volta para a caverna e volta de novo a meditar. Aí ele medita por mais 3 anos. Depois de 3 anos, ou seja, 9 anos de meditação, né? Ele saiu de lá e foi andando e viu uma casa, e aí ele foi até essa casa,
Chegou lá, ele encontrou um homem sentado com uma barra de ferro, esfregando algodão na barra de ferro. Aí ele pergunta para o homem o que ele está fazendo. Ele falou: eu sou fabricante de agulhas. Eu estou polindo essa barra de ferro para transformá-la numa agulha. E para mostrar para o Azanga que aquilo era possível, ele pegou um cesto do lado que estava cheio de agulhas. Aí o Azanga entendeu que, bom, então tem que voltar e trabalhar, né? Vocês percebem como esses encontros do Asanga, eles são simbólicos, né? A gente consegue entender que tem um ensinamento por trás sobre a prática espiritual do Asanga, o resultado que ele estava tendo e o não resultado, né? E a gente vai tentar pegar isso mais no final. Aí ele fica mais 3 anos lá e então ele, de 12 anos, né? Ele desiste. Ele sai de lá meio que sem rumo, assim, né? Sem nem saber o que fazer mais, porque ele estava vendo que não tinha sucesso. E aí ele foi para a cidade, né? Tinha uma cidade ali perto, ele foi andando em direção, uma cidade não, um vilarejo, né? Foi andando para a cidade, em determinado lugar, perto da cidade, ele ouviu um cachorro latindo. Aí ele olhou para ele, né? Ele virou e viu um cachorro deitado, doente, com o corpo todo coberto de feridas e de bicheiras, cheio de bernes. E aí ele sentiu uma compaixão imensa por esse cachorro. E ele ficou sem saber o que ele posso fazer. Se eu tiro os vermes, eu tenho que tirar os vermes do cachorro. Mas se eu tiro os vermes vão morrer. Então eu preciso de manter, não posso fazer mal para os vermes, né? Para as larvas, né? Então ele corta um pedaço da coxa dele, um pedaço de carne, e aí ele vai tirar as larvas e ele vê que se ele pegar as larvas com o dedo, ele pode machucar elas, pode até matar algumas sem nesse processo, né? Então aí ele resolve tirar as larvas com a língua, que é mais macia, né? Então aí ele fecha os olhos, porque aquilo causava uma repugnância muito grande, né? Ele fecha os olhos e vai com a língua para poder ir separando, retirando as larvas das feridas do cachorro. Mas aí ele fez isso de olho fechado e encostou na terra. Ele abriu os olhos, o cachorro tinha desaparecido. Aí ele olhou para cima e no céu estava Maitreya diante dele, né? E aí ele fala para Maitreya: como você pode? Durante 12 anos eu orei para você e pedi que você viesse me dar ensinamentos e você não teve o menor interesse por mim, menor cuidado, preocupação nem nada e não me deixou sofrendo esse tempo todo. Você que representa as águas das nuvens do céu que, que aliviam a sede da terra, como você pode me deixar sedento num deserto sob o sol escaldante sem aliviar o meu sofrimento? E o Maitreya falou: mas não, eu estou junto de você desde o primeiro dia que você chegou na caverna. Mas acontece que você não conseguia me ver, né? Aí ele fala: a bondade dos Budas está continuamente focada no bem de todos os seres, todo o tempo. Os Budas estão sempre do nosso lado, estão sempre prontos para ajudar. Mas o nosso karma e as nossas véus mentais não permitem que a gente veja a presença dos grandes seres, né? E que a gente não consiga receber essas instruções, esses ensinamentos.
Então ele falou: você fez a prática durante 12 anos, mas você fez a prática de uma forma errada. A sua prática era personalística e centrada no ego. E com isso você não conseguiu ter a realização dessa prática, né? Então, mas agora a partir desse momento de pura compaixão, você conseguiu eliminar os últimos, superar esse a sua preocupação consigo mesmo, né? Superar o seu egoísmo e conseguir vencer esses obstáculos que te impediam de me enxergar, né? Aí ele vai e propõe a Zanga, vamos caminhar pela cidade e tal, né? Aí ele pega o Azanga pelos ombros, né? E eles vão andando pela cidade. E eles andam pela cidade e as pessoas não os veem, né? O texto diz que algumas pessoas de coração muito puro, né, viam apenas um homem estranho carregando um cachorro velho nas costas, né? Era isso que eles conseguiam ver, né? Então, também era o que a Sangha conseguia ver. Ele olhava para Maitreya e ele conseguia ver só um cachorro doente, né? Foi só depois que ele... Então, Maitreya também diz para ele que ele estava naqueles encontros, né? Para poder... O homem que polia a pedra, a água que caía fazendo buraco, etc., né? E a gente vê que isso são símbolos da purificação da mente, né? O primeiro, ele queria afastar os obstáculos que não permitiam que o sol, que a luz, né, a claridade, a mente de Buda, a clara luz, entrasse dentro da sua casa, que é a sua própria mente, né? Isso que quer dizer. Então, esses véus mentais eram como uma pedra que obstruíam a entrada da mente, né? Depois você vê que com a persistência você tem como essa pedra ela pode ser esses obstáculos eles podem ser perfurados, né? Mesmo que eles não tenham sido eliminados completamente, eles podem ser perfurados e você através desse buraco você pode permitir que essa luz entrasse. Depois, quando a gente vê o homem que está polindo a barra de ferro para formar agulhas, né? Você está polindo a sua própria mente para que a sua mente possa ter como é que se diz? A agudeza para poder encontrar o sentido, né? A agulha, ela tem essa é uma imagem de uma coisa muito que vai exatamente no ponto, né? Aquilo que é muito e que penetra por tudo, né? A agulha penetra em tudo e ela pode atingir o ponto exato das coisas, né? Então isso mostra essa capacidade da prajna, né? A prajna paramita é essa agulha mental que faz com que a gente vá direto no ponto e enxergue os fenômenos do jeito como os fenômenos são e não como eles aparecem ser, né? Então a gente percebe que esses esses encontros dele foram ensinamentos sobre como que a prática dele ainda precisava ser aprimorada, né? Simbólicos. Então, a partir daí, a Sangha conseguiu enxergar Maitreya, Maitreya leva a Sangha para Tushita para poder ensinar-lhe lá. Então, se diz que a Sangha passou algumas semanas, outros dizem que ele passou 50 anos em Tushita aprendendo com o Buda Maitreya. E lá Maitreya ensinou para ele o sentido do Mahayana e o sentido da Prajnaparamita, né? Então, esses ensinamentos de Maitreya sobre a Prajnaparamita, a Sangha vai trazer então para nós quando ele redige então aqui os 5 tratados de Maitreya. É a Sangha que escreve, mas ele escreve aquilo que ele aprendeu do mestre Maitreya nesse estado, né? Depois tem um momento em que a Sangha as pessoas
ele não estão muito interessados nos ensinamentos dele. Então ele vai novamente até Tushita, agora por conta própria, vai até Tushita e pede para Maitreya que Maitreya descesse à terra para dar os ensinamentos, né? E aí Maitreya vem e durante 4 meses ele dá ensinamentos todas as noites e durante o dia a Zanga comenta esses ensinamentos. Então todo esse material desses ensinamentos de Maitreya foram depois sintetizados por Azanga em 5 tratados, né? Esses 5 tratados, a gente tem o Abhisamaya Lankara e o Mahayana Sutra Lankara. Esses 2 tratados, eles enfocam bastante o Mahayana e a Prajnaparamita e algumas questões que envolvem o Mahayana, né? Depois a gente tem o Dharmata Vibhanga e o Madhyanta Vibhanga, que aborda questões mais sutis sobre a compreensão do funcionamento da mente e da vacuidade, a vacuidade própria, a vacuidade do outro, né? E finalmente o quinto é o Uttara Tantra, Mahayana Uttara Tantra. Mahayana Uttara Tantra Shastras. Shastra significa comentário, né? O Mahayana Uttara Tantra é o Tekpachempo Gyulama. Tekpachempo é Mahayana, Gyulama é o Tantra superior. Isso significa os ensinamentos mais profundos do Mahayana, o ensinamento insuperável do Mahayana. Isso é o que significa o Tara Tantra Shastra, né? Então, muitas vezes ele é conhecido no budismo tibetano por Gyulama, que significa um ensinamento superior. Esse é o material que a gente vai estar trabalhando, né? Essa história ela nos ajuda a ver de onde que vem, qual é a fonte, né? De onde vêm esses ensinamentos. Tem alguns questionamentos que se fazem sobre porque as pessoas não acreditam que o Asanga tenha ido até o céu para poder receber ensinamento de Maitreya, né, que é um personagem que não tinha uma existência corpórea, né? Mas isso é absolutamente irrelevante, né? Se ele foi numa carruagem ou carregado por Maitreya até os céus, ficou lá no céu de Tushita recebendo ensinamento direto no reino dos deuses, isso uma forma de se falar as coisas. Você pode também dizer que o Asanga, em estado de meditação, ele alcançou um próprio nível que é equivalente ao reino de Tushita, e a partir desse nível ele trouxe a compreensão que ele teve das coisas nesse estado. Isso é uma outra forma de você falar a mesma coisa. Não existe diferença entre uma e outra, né? A gente tem essas dificuldades, elas vêm mais da dificuldade que a gente tem por causa do nosso viés cultural de entender uma outra cultura, né? Então, você questionar se tem deuses, se tem demônios, se tem inferno, se tem céu, se tem isso ou aquilo, a partir da nossa visão de mundo, nossa visão científica, da ciência, das coisas, essa é a visão da nossa cultura. Mesmo a visão da ciência é uma visão da nossa cultura. A ciência ela é um fruto da cultura. A ciência dos índios é totalmente diferente da ciência dos brancos, dos europeus, né? A ciência dos europeus é que está sentada no trono dizendo que ela é insuperável, né?
mas ela não consegue resolver coisas que os índios conseguem resolver com a ciência deles. Então, existem cada cultura tem uma expressão, né? Expressão em uma compreensão de mundo e também uma ciência sobre o mundo, né? Então, olhar para uma cultura diferente e criticar essa cultura, ou você tentar interpretar isso de acordo com a sua visão, é como se a gente quisesse trazer o budismo lá da Índia e tentar explicar o budismo da Índia com a nossa visão de, de do século XXI aqui com todas as nossas questões tecnológicas e etc. A gente não vai fazer isso, a gente vai achar que está fazendo alguma coisa, mas a gente não vai conseguir fazer essa reinterpretação atual. Não é assim que funciona, né? A gente tem que perceber esse ensinamento, perceber esse conteúdo dentro da cultura deles, sem modificar as coisas. E a partir de deixar que isso cause uma impressão na nossa mente. E essa impressão na nossa mente vai fazer um resultado dentro da nossa mente e vai fazer com que a gente tenha uma compreensão das coisas. A gente não precisa traduzir, né, para cá. Bom, é isso. Então, enquanto a gente aguarda a vinda do Buda Maitreya, a gente pode orar para ele sempre, rogando que quando ele vier que a gente consiga vê-lo e ser liberto por ele, se a gente não tiver conseguido alcançar o despertar antes, né? A gente pode fazer essa aspiração, esse desejo. A gente vai parar agora por aqui. A gente já tem a, a compreensão do surgimento dos ensinamentos. Quem trouxe para a gente os ensinamentos, só dizendo que o Asanga, depois que ele voltou, ele sintetizou esses tratados, né? Ele ensinou esses tratados para o Vasubandhu, o irmão dele, e Vasubandhu fez alguns comentários ainda sobre os tratados de Maitreya. Esses textos, eles depois de algum tempo, eles desapareceram, esses ensinamentos. E no século XI, 1040, por aí, 1000 e pouco, um grande mestre indiano chamado Maitripa, de novo, Maitripa é o senhor, né? O pai, né? Maitri, amor, é amor, de novo, o nome dele é amor, né? Maitripa é um dos mestres de Kilkoneljo e um dos mestres de Marpa também, né? Então eles são ele está na origem tanto da escola Karma Kagyu como da escola Shanpa Kagyu. Maitripa, então, um dia ele teve uma tempestade, um raio destruiu uma estupa, e aí ele viu que saía uma luz dessa estupa. Então ele foi lá e foi cavando ali e encontrou o, o, o texto do Uttara Tantra Shastra. Aí ele pegou esse texto, levou para o mestre dele, analisou o texto e falou que aquele texto era texto de Asanga e tal. E aí a gente tem essa tradição que vem através das escolas Karma Kagyu e foi traduzido para o Tibete, um texto que estava desaparecido, né? Mas algumas pessoas já acharam que então quem criou esse texto foi Maitrita, né? Mas não, porque no século V, né, ou seja, 200 anos depois da vinda de Asanga, no século V, esse texto, Taratantra Shastra, ele foi traduzido para o chinês junto com os outros tratados de Maitreya. Então já havia uma tradução chinesa que bate com a tradução do texto encontrado por Maitripa, né? Tem pequenas diferenças, mas são sutis, não são
importantes, né? Mas a gente vê que a gente tem a tradição que a gente usa é a tradição que vem através de Maitripa, mas que ela tem ela está bem fundamentada, né, historicamente em textos muito antigos. Ou seja, a gente sabe que pelo menos esse texto, se ele foi traduzido no século V, ele existiu antes do século V, né? Então, se o Azanga ele é do século IV, 300 e pouco, então faz todo sentido que ele tenha que seja o texto mesmo de Azanga e que depois ele tenha sido traduzido e que depois, nas peripécias dos acontecimentos da Índia, esse texto tenha desaparecido mais tarde. Vamos ver se alguém tem alguma pergunta. Mas a gente já dessa história, a gente tem algumas, tem várias, tem vários ensinamentos para a gente, né? Na história desse encontro de Asanga com Maitreya. O primeiro deles é o ensinamento dado pelo próprio Maitreya, de dizer que os Budas e os seres sublimes estão sempre do nosso lado, sempre prontos para nos ajudar. Em nenhum momento a gente está sozinho, em nenhum momento a gente está perdido, sozinho e desamparado. A gente tem sempre, os grandes seres estão sempre ao nosso lado. O que nos impede de enxergá-los são os nossos véus da nossa mente, especialmente o véu da preocupação excessiva consigo mesmo. Quando esse é o grande obstáculo, é o grande rochedo, é uma montanha que a gente tem que retirar, essa preocupação consigo mesmo. A gente está habituado a funcionar assim desde tempos sem começo, né? A gente pensa na gente primeiro antes dos outros, né? Então, passar a perceber que existem os outros, né? E passar a entender que esses outros têm tanto direito quanto nós mesmos, né? E passar a pensar que produzir, a forma da gente alcançar a nossa própria felicidade é fazendo a felicidade para os outros. Quando a gente busca a nossa própria felicidade, a gente produz sofrimento para nós mesmos. Quando a gente busca a felicidade dos outros, a gente faz os outros felizes e nós também ficamos felizes. Então, é o inverso, né? É fazendo para os outros que a gente alcança, que a gente elimina o nosso sofrimento, aliviando o sofrimento dos outros, e a gente alcança a felicidade fazendo a felicidade dos outros, né? Então, remover essa autopreocupação, né, consigo mesmo, essa visão egoísta da nossa mente, né, é que permite que a gente perceba os, os mestres e os seres divinos, né, os seres sublimes, que estão sempre presentes ao nosso lado, né? Então, o Azanga ele poderia ter visto naquele homem que estava polindo a pedra, ele podia ter visto, esse meu mestre, esse é Maitreya. Ele não conseguiu ver, era a Maitreya que estava ali, né? Então, é o meu mestre que está me falando alguma coisa, né? E finalmente no cachorro, né? Ele chegou ao ponto e falou: bom, eu vou ter que virar um cachorro para poder fazer esse cara parar de pensar em si mesmo, né? Tá todo ali só reclamando: ah, você não vem me ver, você não vê, né? Tá só queixando, queixando, queixando. Então é preciso dar uma sacudida para que ele consiga sair desse estado, né? Mas, enfim, a gente pode ver que durante todo o momento Maitreya estava presente sob a forma desses encontros que ele teve, de todos esses, né? O outro ensinamento é a importância da gente ter perseverança no Dharma, né? A gente não buscar um resultado imediato. Esse resultado pode acontecer num futuro bastante distante. Mas se nós não fizermos nada agora,
não vai acontecer nesse futuro distante, vai acontecer no mais distante ainda. Então, a única forma que a gente tem de apressar que o resultado aconteça é fazer a prática de uma forma diligente, sem esperar o resultado, né? Fazer a prática no sentido de que ela possa ser benéfica para os outros, e não fazer uma prática para me beneficiar, para que eu tenha uma vida mais confortável, para que eu elimine um determinado sofrimento, para que eu cure uma doença, para que não sei o quê. Não uma prática, porque essas práticas que a gente faz com esse pensamento, a gente faz com uma mente muito estreita, que só consegue enxergar o próprio umbigo e aquilo que está em volta de nós. Então, a mente estreita, a gente faz a prática, mas faz uma prática limitada, estreita. Ela tem um resultado que se esgota rápido, né? É diferente de uma prática feita com a mente ampla, que visa o bem dos seres. Dos seres humanos, todos os seres humanos, todos os animais, todos os seres da Terra, não, do sistema solar inteiro, do universo inteiro, todos os seres do universo, não só do universo, todos os seres de todos os universos. Isso é uma mente ampla, né? Uma prática feita com a mente ampla, ela realiza o despertar, né? Diferente de uma prática feita com a mente limitada. É claro que a gente está tão habituado com a nossa mente limitada que a gente fica, que a gente, vez por outra, a gente está nessa. Mas a gente pode fazer a prática com a nossa mente limitada, entendendo a nossa limitação e buscando, durante essa mesma prática, ampliar essa nossa visão, né? Incluir mais seres nesse nosso nessa nossa atividade espiritual, né? Isso é uma Mahayana, né? Uma prática com a visão limitada é do pequeno veículo. A prática com a visão grande é a prática do Mahayana. Isso é Mahayana. Então, esse é o ensinamento, a persistência, a superação do egoísmo e perceber o mestre, o lama, o instrutor em todas as coisas que nos acontecem, nos mostrando para a gente como que está a nossa mente, né? Em todas as coisas que nos acontecem. Todos os problemas que nós passamos estão mostrando para a gente como está a nossa mente, né? Ok, vamos terminar um pouco por aqui e a gente vai continuar na próxima semana. Ok? Um bom fim de semana para todos, uma boa semana para todos. E que todos os seres Gratidão, sejam felizes. Vamos gratidão desenvolver imensa. um pensamento amoroso para todos os seres, que todos eles sejam muito felizes. Obrigada, Lama. Gratidão, Lama. Vamos fazer a dedicatória, né? Não adianta nada a gente fazer a prática sem dedicatória. Graças a essa virtude, tendo realizado rapidamente uma Mahamudra, que eu possa conduzir a esse estado todos os seres sem exceção. Pela graça do Buda que obteve os três corpos, pela graça da imutável verdade do Dharma em si, e pela graça da infalível aspiração da Sangha, possa essa súplica de dedicatória realizar-se tal como ela é.